Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cicero Silveira aqui do canal Matemática Sem Cola. Estou compartilhando com você aqui essas informações sobre função do segundo grau. Então não esqueça aí no final da aula aí, deixar seus comentários, é importante eu te ouvir para saber se você compreendeu, tá legal? E compartilha com seus amigos para a gente poder aí ajudar mais pessoas, tá? Bom, seguinte, ó, a função de segundo grau nós já aprendemos que é uma equação aí que envolve duas variáveis, certo? Então é importante, antes de você chegar aqui, querer entender tudo, que você pare passo a passo, pega essa playlist, vê lá, plano até pontos, localização de pontos, o que é uma função, passo a passo, o que é de segundo grau, tem que fazer as bases básicas para você compreender melhor toda a sequência aqui. Por quê? Porque esse exercício aqui, ele fala que uma pedra é lançada do solo verticalmente para cima e ao fim de t segundos atinge a altura h dada por essa equação aqui. Então ele quer saber qual é a posição da pedra no instante 2 segundos, qual é o instante em que a pedra atinge a altura máxima e determine a altura máxima, né, que essa pedra atinge. Então o que nós temos que compreender isso? Então vamos por partes para a gente compreender. Então, por exemplo, olha, se a pedra foi lançada automaticamente do solo, está dizendo o seguinte, aqui é o solo e a pedra foi lançada, certo? Opa, então, e está dizendo que aqui, como é que você tem que imaginar isso? Que você tem aqui, ó, né, um plano cartesiano, aqui ó, é o eixo x e aqui é o eixo y. Só que nesse exercício está dizendo o seguinte, que o eixo y aqui ó, está representando a altura e o eixo x, o tempo. Então é isso que você tem que entender. Tá, então o que ele quer saber? Qual é a posição da pedra no instante 2 segundos? A pedra foi lançada, ele quer saber o seguinte, qual é a altura da pedra que ele atingiu depois de 2 segundos lançado. Então, o que nós temos aprendido? Que uma função, qualquer seja qual for, é uma variável em função da outra, daí vem um nome, tá? Então, o que você tem que fazer? A altura depois de 2 segundos, é o h de x, normalmente h de t, né? Aqui não apareceu, mas aparece aqui no exercício, é igual. Ele quer que você troque simplesmente o t da equação por 2. 40 vezes 2 menos 5 vezes 2 elevado a 2. Olha só, então trocamos o t por 2. Aí você vai resolver. Na hora de resolver, o que você tem que fazer? Ó, multiplicação, são dois pedacinhos, dois termos, dá 80 menos 5 vezes 4. Resolve a potência. Então, a altura que atingiu depois dos segundos, 80 menos 20. Então, a altura que atingiu foi de 60 metros. Tá vendo aqui, ó? Atingiu a altura 60 metros. Então, jogou aqui, depois de 2 segundos, atingiu aqui a altura 60 metros. Simples assim. Tá, ok? Professor, como é que chegou essa equação? Então, se você parar para pensar, como nós fizemos, jogar algum objeto, assim, você for calculando passo a passo, você vê que em ligar os pontinhos vai dar uma curva. Então, não se preocupe como ele chegou no cálculo, correto? Então, compreenda que foi feito esse cálculo e de acordo com essa função, ok? Bom, vamos lá então, professor, tá. E qual é o instante que atingiu a altura máxima? Pera aí, professor, como assim? Então, se foi jogado algo para cima, atingiu a altura máxima e cai. Então ele quer saber o seguinte, essa altura máxima aqui, ó, foi atingida depois de um certo tempo. E aí depois nós vamos calcular qual é a altura máxima. Mas agora ele quer saber qual é o ponto aqui. O que nós aprendemos? Que esse ponto aqui é chamado vértice, correto? E esse vértice tem um x e tem um y. O x relacionado aqui ao tempo, né, ao x do vértice, e o y a altura, é o y do vértice. Como ele quer saber o tempo em que atingiu a altura máxima, ele quer saber o x do vértice. Então você não precisa montar o gráfico, tem que só ficar atento agora que na equação aqui, ó, eu recomendo que você coloque em ordem. Então aqui, ó, menos 5t ao quadrado mais 40t, porque não está em ordem aqui no exercício a equação, tá? Então cuidado. Por quê? Porque agora, quem é o b? Né? Você tem que separar. O coeficiente a é menos 5 e o b é 40. E então ele quer saber qual é o x do vértice. Então o x do vértice é igual ao oposto de b
Ó, menos 40 dividido por 2 vezes o A. E o A é menos 5. Então, 2 vezes menos 5, ó, dá menos 10. Então, é menos 40 por menos 10. Então, o x aqui, ó, sinais iguais mais 4. 4 metros. Atingiu lá, desculpa, qual é o instante que atingiu a altura máxima? Então, depois de 4 segundos, atingiu lá a altura máxima. Jogou a pedra, subiu. 1 segundo, 2 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, atingiu a altura máxima. É isso que está pedindo exercício. Tá, aí, qual é a altura máxima? Então, a altura máxima, que é o item C, é o mesmo raciocínio. Então, jogou a pedra, né, atingiu aqui uma altura máxima. Nós já vimos que foi depois de 4 segundos. Mas qual é a altura máxima? Qual é o y do vértice? O y do vértice, oposto de delta por 4a. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Então, cuidado de novo. Ó, você tem que fazer o quê? Então, a função h, altura em função do tempo, menos 5t ao quadrado mais 40t. E aí, calcule o delta. O que nós aprendemos? Né? Aqui o A é 5, né? O A é menos 5, ó, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Se o A é menos 5 e o B, ó, só para você entender, e o B é 40, tá faltando o coeficiente C. Na verdade, o C é 0. Então, quando acontece isso, o delta é só o B ao quadrado. Ó. É 40 ao quadrado. Por quê? Ó, menos 4, deixa eu colocar aqui, ó, menos 4 vezes, deixa eu fazer bonitinho, desculpa aqui, peraí. Às vezes me empolga aqui, a letrinha fica feia, né? Peraí, caneta. Ó, menos 4 que é da fórmula. O A é menos 5, olha lá. E o C é 0. Então aqui, seja qual for aqui, ó, mais 20 vezes 0 dá 0. Então o delta é 4 vezes 4 é 16, acrescenta 2 zeros, 40 vezes 40. Então, e o A é menos 5. Então 4 vezes menos 5 dá menos 20, correto? Então aqui, ó, 4 vezes menos 5 dá menos 20. Então deixa eu só de novo aqui arrumar bonitinho aqui para você entender, ó. Porque o delta, ó, o delta deu 1.600 e 4 vezes o A, ó, 4 vezes menos 5 dá menos 20. Então, o y do vértice, a altura máxima vai ser menos 1.600 dividido por menos 20. E na divisão, sinais iguais mais, corta um zero, 160 dividido por 2 vai dar 80. 80 metros. Então observe que você tem que ter essa ideia da construção do gráfico para responder o exercício, correto? Estou fazendo aqui passo a passo para criar um raciocínio, mas você já pode ir direto. Se você entender o que é o y do vértice, já calcula direto aqui, não precisa de desenhar. Estou desenhando para a gente aprender juntos aí a entender os exercícios, combinado? Então não esqueça de deixar seus comentários, não esqueça também de se inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos e mais importante do que isso, foco nos estudos para que você cresça aí e compreenda exercícios mais complexos, tá legal? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!